como configurar o serviço de e-mail do Google, né, o Google Workspace aí, né, o antigo aí, o Google Suite, né, é aqui no DNS. Então, basicamente você vai acessar o serviço nosso aqui de hospedagem de site, que é o serviço que tem a parte de gerenciamento de DNS. Caso você não tenha o serviço de hospedagem contratado, e você tem algum outro tipo de serviço que a gente não tem o DNS no painel, é só você entrar em contato com a gente. Mas, basicamente, como funciona? A gente vai utilizar o serviço de edição de zona de DNS, que é o Zone Editor aqui dentro de domínios. Nós vamos utilizar aqui o nosso domínio de teste aqui da Shop. Vamos clicar em gerenciar. E aí o que a gente precisa? A primeira coisa que provavelmente o Google vai te pedir é que você faça a validação do domínio inserindo um TXT. Então, é um TXT de verificação de domínio. Então, você vai estar numa tela, ele vai te falar que você precisa inserir um TXT. Então, o que você vai fazer? Ele vai te falar em branco ou arroba. Normalmente, ele te dá esse campo aqui, em branco ou arroba. Quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que inserir isso no domínio principal. Então, você vai copiar o código lá, né, copiar. A gente vai vir aqui no nosso editor de zona. A gente tem vários tipos aqui de tipos de zona, de campos aí para inserir, né, de registros, né? Inclusive no outro vídeo sobre gerenciamento de DNS fala um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente quanto ao e-mail a gente vai ficar no foco do e-mail. Então a gente vai adicionar registro, a gente pode deixar em branco ou digitar simplesmente o domínio principal aqui, que é, no caso, ele coloca o ponto automático no final, é assim mesmo, não precisa tentar ficar apagando, que a zona fica com um ponto no final sempre. E, se eu não me engano, se você deixar em branco, agora que eu apaguei, ele vai exigir mesmo. Mas se eu não me engano, o em branco ele coloca o próprio nome do domínio. Mas por padrão sempre preenche. Então a gente vai colocar TXT, cola aqui, né, o TXT, e a gente vai salvar. Clicou em salvar, ele vai processar. Eu só não vou salvar porque eu já tenho esse TXT aqui salvo, de um exemplo antigo aqui. Então tá aqui. Então a partir do momento que você clicou naquele salvar, se você filtrar aqui em cima TXT, você vai ver que ele já vai estar aqui. Shop, Google Site Verification. Bom, depois do processo de verificação, aí ele vai te pedir para configurar a conta, etc, criar os e-mails, todo esse processo aí, talvez você tenha que ver como que vai migrar isso tudo, ou se você estiver começando do zero, sem conta de e-mail, sem problema nenhum. Mas aí agora o próximo passo, a gente tem que adicionar mais algumas coisas importantes. A gente tem que adicionar, por exemplo, o SPF, o registro SPF do Google, também como um TXT, por quê? Porque ele vai informar que o Google é o servidor permitido para enviar e-mail, para evitar que seus e-mails sejam considerados spam. Então a gente precisa adicionar isso. Vai ter lá também o de vocês, você vai copiar lá. Se não tiver, basta acessar essa página do Google, que chama Valores de Registro TXT, né? Que é do Google Workspace aqui. Ele já tem esses valores padrão. Então a gente, além depois de validar, a gente vai inserir o tipo TXT, né? Quando a gente coloca A aqui, ele quer um IP, né? Por isso que estava dando aquela mensagem. Então a gente vai inserir o tipo TXT, salvar. A gente já inseriu o SPF. Importante, o DKIM também, ele vai te instruir lá como fazer. Tem um nome um pouquinho diferente. Você pode inserir também o DMARC, que é importante, né? Que tem esse monitoramento sobre qualidade de envio de e-mail. Então, autenticação DMARC, você vai utilizar dessa forma, underline DMARC, né? E o postmaster, @yourdomain. Aqui você vai substituir pelo seu domínio lá do Google, tá? Então, eu vou fazer como exemplo aqui, né, eu não estou configurando lá no Google, então, assim, é só um exemplo do que seria, vai ficar underline DMARC, .shop, ele coloca aqui,
próprio padrão normal, não precisa ficar tentando apagar, porque o padrão da zona é esse mesmo, ele coloca o ponto art3shop depois, o tipo txt, a gente vai colar aqui, e aí a gente, em vez de ter o your domain, aqui no nosso caso, por exemplo, seria art3shop.com.br, né? E basta salvar também. Foi salva a zona certinho. E aí agora o ponto principal, aqui tem alguns outros aqui de relatórios, que normalmente, né, não é obrigatório. A gente não vamos entrar nesse mérito. O básico que a gente precisa, importante, é DMARC, assinatura da EQIM, que ele vai te informar lá, e o registro SPF. Esses três que são bastante importantes. Depois disso, obviamente, agora a gente tem que configurar os servidores de e-mail em si. Tá? Isso aqui são dados auxiliares. Os servidores de e-mail, eles são do tipo MX e não TXT. O tipo MX ele tem o TTL, que é o Time to Live, que é essa questão aqui, o TTL. E a gente tem o tipo de registro, o MX, a gente tem a prioridade. Quer dizer o quê? Quer dizer que primeiro ele vai usar esse servidor aqui. Caso esse servidor, esse serviço falhe, ele vai tentar usar esse cara aqui de prioridade 5 ou esse outro aqui de prioridade 5, os dois alternativos. Até pelo nome dá pra gente perceber que ele quer dizer que é o principal, o Alt 1 e o Alt 2, que são prioridade, né, 5 depois, e depois tem uma terceira aqui de prioridade 10. Então vamos lá. Para facilitar, a gente vai filtrar aqui em cima o tipo MX. Por quê? Porque a gente não pode ter vários, no sentido de que normalmente a hospedagem ela já está pré-configurada com algum tipo de MX. Então hoje tem o MXA e o MXB aqui do Art 3.5. Então o que acontece? Não pode adicionar simplesmente os servidores do Google e não tirar os atuais ou substituir. Então assim, não pode estar misturado Google com Microsoft aqui ou com nada do tipo. Então, a opção 1 é excluir todos, mas tome cuidado, porque a partir do momento que o seu site está em produção ou o seu e-mail está funcionando, apagar esses registros vai fazer o seu e-mail parar. Então, caso você esteja usando o seu e-mail atual e migrando, aí você deve contactar. A gente tem alguns planos aí de transferência, de migração de dados, para que a gente faça esse processo aí todo sem causar nenhum transtorno para a empresa. Mas aqui no exemplo a gente vai fazer alteração porque isso aqui a gente não está utilizando, é só como exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar, porque normalmente é o que eu faço, eu troco os atuais. Então eu começo trocando aqui, e aí você anota, é importante, tira uma foto da tela, porque caso aconteça algo errado, né, tá tudo resolvido. Então em branco o arroba é o domínio principal, o próprio domínio art3shop.com.br, aqui no meu caso, no seu caso seria o domínio da sua empresa. Então, qual é a prioridade 1? A gente vem aqui, Ctrl C, estou copiando aqui, tá? Prioridade 1 é o ASP.mx Google. Aí a gente vai editar agora aqui o segundo. O meu prioridade 5 é o Alt 1, ponto do Google. Então, a gente vai prioridade 5, Alt 1, ponto aspmx.l.google. E vou salvar todos aqui, só para a gente começar trocando. Então, nesse momento, os dois MX, lembrando que aqui em cima, né, a gente está filtrando MX para facilitar, então a gente está vendo os dois que tem aqui. Então, eu tenho os dois primeiros servidores. Agora eu preciso colocar mais, então eu já vou utilizar o adicionar registro, tipo MX. Então, qual é? É o art3shop.com.br, no caso, lembrando, é o seu domínio. Eu até gosto de deixar todo mundo 1 hora, 3.600 equivale a 1 hora. É um padrão bom, inclusive é o que está aqui, né, do Google. E aí a gente tem o Alt 2, né, porque eu vi lá, então eu estou só copiando aqui deixa eu copiar aqui, acho que ele não vai deixar porque já existe. Deixa eu pegar daqui mesmo. Vamos pegar aqui o Alt 2. Opa, aqui é a prioridade, desculpa, gente, tá? É o 5. Tá vendo? Ele não deixa a gente fazer besteira. Prioridade 5 é o Alt 2. Vou adicionar mais um registro agora. Art3shop.
3600, MX, prioridade 10, né? Aí o Alt 2, não, aqui é o 3, que eu já estou aproveitando aqui. O 3 e o 4 são 10. Vou adicionar mais um registro. O art3shop.com.br, 3600, MX 10. Colo aqui, em Alt 2, não, é o Alt 5. Alt 5, Alt 4, Alt 4. Então nós temos o principal 1, ASP.mx, os dois secundários, Alt 1, prioridade 5, Alt 2, prioridade 5, Alt 3, 10, Alt 4, 10. Importante sempre colocar todos, tá, gente? Muita gente eu vejo em várias configurações de cliente que copia um ou dois. O que acontece? Se estiver usando o prioritário aqui, vai funcionar, mas se der um problema lá no Google, precisar trocar por algum desses outros, o seu e-mail vai parar. Então, muitas vezes as pessoas às vezes reclamam que está com problema no Google, mas não configurou corretamente. Então, inserir todos os domínios certinho, com as prioridades corretas. Então, depois que a gente fez isso tudo, a gente vai salvar todos aqui. E pronto, nesse momento a gente fez as configurações de DNS necessárias para configurar com o serviço do Google. O serviço da Microsoft e outros são muito similares também. Provavelmente vamos fazer um vídeo em breve também sobre eles. Mas o pessoal procura bastante do Google, porque normalmente na Microsoft é um pouquinho mais complicado as coisas lá, então o Google é bastante popular pelo Drive. Então por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui primeiro. Então é isso aí. Então os MX ficaram certinho aqui. MX1, né, prioridade 1, o ASP.mx, prioridade 5. 5 não pode trocar as prioridades, tá, gente? Deixa exatamente como o Google está informando. Não coloque 1, 2, 3, 4, 5, coloque mesmo 1, 5, 5 e 10 para ele ter as prioridades aí bem corretas, tá? Então é isso aí. Isso foi a configuração de DNS para o serviço de e-mail do Google.